Pai, nos dê, Senhor Deus, um coração para realmente crermos naquilo que Tua palavra diz para nós, um coração que sente fome e sede de Ti e que não busca, Senhor Pai, saciar essa sede em nada que possa vir deste mundo, mas saiba, Senhor Pai, que somente na Tua palavra, Senhor Deus, há luz para os nossos pés, somente na Tua palavra, Senhor Pai, há pão para nossas almas, satisfação para os nossos corações, ó Deus, o fluir da água, Senhor Deus, cristalina, Senhor Pai, que faz com que, Senhor Deus, tudo em nós seja limpo, Senhor Deus, purificado. Todas essas coisas, Senhor Pai, que são imagens, Senhor Deus, da beleza do Teu Filho, como fluindo sobre nós, através do Teu Espírito, tão somente através da Tua palavra. Nos mostra a face de Cristo, Senhor Deus, nesta noite, mais e mais, para que sejamos mudados de um grau de glória para outro. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã nós estávamos meditando em 2 Timóteo, vimos como Paulo, morrendo, não é, perto da sua morte, pediu para trazer para ele aquilo que ele precisava para estudar a palavra de Deus. E vimos como alguém que está em seus últimos dias poderia pensar: olha, se eu vou daqui a alguns dias ver Cristo face a face, por que então eu preciso meditar através da palavra, se daqui a pouco eu vou ver e vou conhecer como sou conhecido? É porque é assim que nossas almas se alimentam, queridos. É assim, é contemplando a glória de Deus na face de Cristo, nas Escrituras, através do Espírito. Nós sentimos fome, desejo, anseio por isso. É assim que o louvor flui dos nossos corações. Mas a questão nós vimos Tyndale também, antes de ser enforcado e queimado na fogueira, pedindo a mesma coisa. Homens sobre terríveis necessidades e sofrimentos, Paulo e Tyndale, eles queriam a Bíblia. Eu quero olhar para Hebreus capítulo 9, Hebreus 9 e 10 falam sobre a suficiência e a magnificência da obra de Cristo. É isso que nós precisamos olhar. Não basta você dizer que isso é maravilhoso. Paulo queria ver isso, queria estar com isso, Tyndale também, e você também tem que fazer isso todos os dias. Não basta você dizer o Evangelho é maravilhoso. Se eu perguntasse assim: você acha as cataratas do Iguaçu maravilhosa? Você diria: lógico que é algo grandioso. Mas se eu te perguntasse: você ficou maravilhado com ela hoje? Você diria: eu sequer pensei nas cataratas do Iguaçu hoje. Então não basta você dizer para mim ou para você que Cristo é maravilhoso. Ele é de fato maravilhoso. Agora, você ficou maravilhado com Ele hoje? Se você não o viu, se você não o contemplou, é isso que Paulo estava querendo, é isso que Tyndale estava querendo. Não basta nós declararmos as grandezas de Cristo. A questão é: nós ficamos maravilhados com elas hoje, nós gastamos tempo para olhar para a coisa mais maravilhosa. É assim que você é santificado, é voltando de novo para o mesmo lugar, para o Evangelho, e relacionando isso a todas as coisas, vendo a beleza de Cristo. Então, em uma época em que a mensagem de Cristo tem sido roubada por ideologias políticas e tem sido torcida, tem se tornado irreconhecível, muito daquilo que as pessoas falam que é o Evangelho nada mais é do que mais uma religião entre as outras. Faça o bem, cuide do mundo, cuide da terra, cuide do planeta. Agora as pessoas morrem, as pessoas começam a dizer isso no meio cristão, né, evangélico. As pessoas começam a dizer que aquela pessoa fez, e essas pessoas ajudou as criancinhas, parece espírita falando, sei lá, parece não tem cruz, não tem evangelho. Cada vez menos evangelho tem nos sermões, menos evangelho tem. O que é o evangelho? Menos as pessoas gastam tempo pensando nas maravilhas das transformações que o Evangelho trouxe. Elas estão pensando nas maravilhas das transformações que o homem vai trazer, supostamente, que nunca chegam. Então, em uma época em que a mensagem de Cristo tem sido cooptada por ideologias políticas, pendurada em bandeiras de causas sociais, cada vez mais nós podemos falar, como Paulo falou aos Gálatas: vocês esvaziaram a cruz de Cristo.
Não há nenhuma diferença entre o que vocês estão falando e o mundo inteiro. Não tem a cruz, portanto não tem maravilha. E não tem nenhuma das outras bênçãos que realmente acompanham o Evangelho, porque sem a cruz nós não temos nada. O que nós temos ouvido é algo irreconhecível. Não é? E nós devemos colocar como filhos de Deus em primeiro plano a proclamação das realizações de Cristo na cruz. Esse é o que nós temos para pregar para o mundo, sem a qual nenhuma das outras realizações permanecem de pé. Tire isso e tudo mais desmorona, e não há mais nada para nós termos nenhum tipo de esperança. E essa conquista é tão fundamental para a obra de Cristo, tão central para aquilo que Ele veio fazer e para toda a eternidade, que vai ecoar os resultados disso. E tudo colapsa sem essa realidade. A igreja tem essa mensagem grandiosa para pregar. É uma tragédia quando nós começamos a falar sobre evangelho social, evangelho isso, evangelho aquilo, porque essas coisas simplesmente não existem. E agora acontece isso, não é? Morre alguém, como nós não temos mais nenhum evangelho, nós só estamos tentando fazer todo mundo, sem evangelho nenhum, sem cruz nenhuma, escapar de alguma coisa. A igreja falha em pregar o evangelho e depois ela finge que está tudo bem com as pessoas que não conhecem o evangelho. Com certeza, eu quero que nós magnifiquemos cada conquista de Cristo em nossos corações. É o que Paulo estava fazendo, não é? É o que ele disse que ia se gloriar somente na cruz. É o que ele estava fazendo ali na cadeia. É o que ele estava dizendo: eu quero que ele seja glorificado através da minha vida ou através da minha morte. Ele tinha uma mensagem única, que ninguém mais no Império Romano, nenhuma outra ideologia, nenhuma outra filosofia, nenhuma outra religião sequer se aproximava, porque assim é o Evangelho. Então, por todos os meios, vamos engrandecer as conquistas de Cristo na cruz. Vamos manter lá. Vamos pregar somente Cristo e este crucificado. Vamos pregar o Evangelho. Mas especialmente como ele lida com o problema humano. Não vamos fingir que há outras maneiras de se lidar com o problema humano, e não vamos fingir que o problema desse mundo não é o ser humano. Tal conquista de Cristo na cruz nunca deve se tornar de maneira nenhuma secundária, e nem estar junto com outras coisas. Ela deve estar sozinha, não deve passar desapercebida ou ser minimizada na organização supostamente social do mundo. Isso é o que nós temos no texto. Isso é o que nós temos em Hebreus 9, Hebreus 10, as realizações de Cristo. É sobre isso que a igreja é sobre isso que nós pregamos. Aqui há várias maneiras pelas quais a grandeza de Cristo é revelada nesse texto. O livro de Hebreus é saturado, né, da obra de Cristo. Aqui nos mostra, amplia aquilo que Cristo fez através da remoção da nossa culpa, e a obra de Cristo para evitar que caísse sobre nós a ira infinita de Deus. E essa conquista desencadeia todas as outras conquistas. Tudo aquilo que Paulo diz, as infinitas bênçãos espirituais que caem sobre nós, é por causa disso. Então, há várias imagens de Cristo aqui, e nós, em vez de nos concentrarmos num pequeno pedaço, queremos cobrir algo maior, porque queremos olhar de maneira mais ampla, não é? Quando você começa a ler o capítulo 9 de Hebreus, você vê ele falando sobre a velha aliança, e há uma ausência de Cristo, não é? Você sente isso até que chegue a redenção, a grande conquista, e depois já é mostrado Cristo entronizado à destra de Deus, a aplicação em nossas vidas em nos tornar santos, e sua segunda vinda, e então a vida eterna.
não é? O desfrute final de todas as coisas. Então, quando você lê os 10 primeiros versículos de Hebreus 9, você não vê Cristo lá. Não é? O que você pode ver é que isso é totalmente intencional no autor de Hebreus, porque quando ele chega no versículo 11, ele diz: mas quando Cristo apareceu, então tem aquela ausência, e de repente tudo era assim que era feito, assim que a antiga aliança fazia, e todas aquelas imagens, mas quando Cristo apareceu, essa é a diferença. Nada daquilo teria nenhum propósito e chegaria a lugar nenhum. Todas as coisas, todas as revelações da lei, todas as coisas que aconteciam, todos os sacrifícios, todas aquelas coisas não seriam nada se não chegasse a esse ponto. Mas quando Cristo apareceu, essa é a diferença, essa é a grande ausência, essa é a grande aparição. Isso faz toda a diferença, como Paulo diz: na plenitude dos tempos ele enviou o seu Filho. É sobre isso que nós temos que falar. Antes você só tem imagens e sombras. Os primeiros 10 versos descrevem o que? A mobília do tabernáculo, as leis, as regras para a adoração. Diz assim no versículo 9:1, no capítulo 9:1: ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um tabernáculo terreno. Então, cada uma dessas coisas são explicadas nesses versos: as mobílias do tabernáculo, a função dos sacerdotes, o sacrifício sangrento, o derramar do sangue. Deus ficou séculos colocando isso diante de nós. Então, qual é o significado de todo aquele ritual com a ausência de Cristo? Para que servia todas aquelas coisas? Hebreus 9:9 diz que esta primeira tenda é uma parábola do tempo presente. É uma parábola para mim e para vocês, uma parábola para nós. É isso que nós devemos manter continuamente diante dos nossos olhos para sermos transformados. Como eu disse, não basta você falar que as cataratas do Iguaçu são maravilhosas se elas não te maravilham, não te maravilharam hoje, você sequer trouxe elas. Nós temos que trazer todos os dias todas essas belezas de Cristo, e é através de contemplar elas que nós somos transformados. Então ele diz assim: isso é uma ilustração, todas aquelas coisas, para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa, indicando que nada daquilo, na verdade, podia resolver o problema das nossas consciências, da nossa culpa real, factual, e do problema que do verdadeiro problema do ser humano. Em Hebreus 10:1 diz: a lei tem apenas sombras das coisas boas que virão. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. A lei nunca traz a realidade, ela nunca vai, de fato, redimir ninguém. É por isso que nós não somos chamados pelo Evangelho e depois voltamos para a lei. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante aos mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então, apesar daquilo ser feito de milhares de animais serem mortos todos os dias, vários e vários, todos os sacrifícios, todas aquelas coisas que os sacerdotes faziam a partir de Arão, ano após ano, entrava no Santo dos Santos, tinha o dia da expiação, o bode expiatório, aquele que era morto para propiciação, mas ano após ano, nada disso podia aperfeiçoar os que se aproximavam para adorar. Eram apenas sombras das coisas reais que nós estamos experimentando nessa noite. Então, de acordo com Hebreus 9:23, são cópias das coisas celestiais. Diz assim: portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. O Santo dos Santos, todas aquelas coisas eram apenas amostras da realidade espiritual. Não é? Nós sabemos que Jesus entrou com o seu sangue no Santo dos Santos, na presença imediata do Pai,
levando cada um de nós que o Pai tinha dado a ele. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Então, tudo aquilo era o quê? Eram parábolas, eram imagens, eram fotos, eram cópias. E havia muito sangue, queridos. Quando você vê, quando o templo foi inaugurado, Salomão matou milhares de bois, milhares, muito sangue. Todo o tempo. Hebreus 9, 22 diz assim: segundo a lei, quase tudo se purifica com sangue. E o 24, pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas. Tudo aquilo que acontecia, tudo aquilo que eu e você podemos fazer, né? E tudo aquilo que eles faziam lá, eram coisas feitas meramente por mãos humanas. Eram apenas imagens e cópias, não tem nenhum efeito, de fato, eficaz, espiritual, né? Pois Cristo entrou em um santuário feito, não é um santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro, que era o que os homens fizeram, né? Ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Então, havia muito ministério sacerdotal repetido. Eles tinham que fazer de novo, e amanhã começava tudo outra vez, e depois de amanhã tinha que matar os animais novamente, e fazer todas as cerimônias de novo, e a repetição sem fim. Verso 25. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sacerdote, do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos com o sangue alheio. Ele está dizendo, o sumo sacerdote entrava lá, então tinha o bode expiatório, colocava a mão na cabeça do bode, confessava os pecados do povo, o bode era levado para o deserto, ser abandonado, como o homem merece ser abandonado para sempre por Deus, mas o outro era morto e o sangue, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e levava para a tampa da arca, que é o propiciatório. Então, era o dia da expiação, mas no outro ano tinha que fazer tudo de novo, tinha que fazer tudo outra vez. Deus está dando muitos lembretes dos nossos pecados, da nossa indignidade, da sua santidade, da sua ira, de como o homem é totalmente indigno de estar diante dele. E ele diz assim em Hebreus 10, 3, contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Deus nos deu algo para recordarmos, ele está dizendo continuamente, a gravidade, a seriedade dos nossos pecados. Tanto sangue, tanto derramamento de sangue. Mas de acordo com Hebreus 9, 9, nada disso podia aperfeiçoar a consciência do adorador. Ou como diz Hebreus 10, 1, nunca eles podem aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus. Nada feito pelo homem. Nada feito pelo homem pode, não é que pode um pouco e não pode muito, não pode nada, não pode aperfeiçoar em nada, não pode se aproximar em nada, não pode fazer nada. Hebreus 10, 1 diz, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar, e isso por causa da grande ausência de Cristo. Todas aquelas coisas estão apontando, você vê, aquelas coisas mesmo não fazem nada, por mais que seja feito como exatamente Deus quis, por mais que houvesse realmente a glória de Deus no Santo dos Santos, por mais que tivesse lá a Arca da Aliança e todas aquelas coisas, há a grande ausência aqui, não é? Que prenuncia como Cristo é tudo no Evangelho, como a cruz é tudo. Não existe evangelho isso, evangelho aquilo, ou qualquer outra coisa. Cada vez mais isso tem sido diluído. Não é? Você pode dizer assim, bem pastor, mas como assim Cristo estava ausente? E como é que as pessoas se achegavam a Deus? Ou então você pode dizer, mas a Bíblia não diz, por exemplo, em João 8, 58, antes que Abraão existisse, eu sou.
Diz. 1 Pedro 1,11 diz que Cristo estava, o Espírito de Cristo estava guiando os profetas. Não é? E 1 Coríntios 10:4, Paulo diz que Cristo era a nuvem, ele era a rocha, ele era todas as coisas no êxodo, não é? De Israel. E em Romanos 3:25, não era o sangue de Cristo que tornou justo Abraão e todos os homens que vieram antes. De fato, o Deus da antiga aliança diz: o Senhor, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado, em Êxodo 34:6 e 7. Na verdade, Deus fez todo esse sistema sacrificial do Antigo Testamento, todo esse sistema e o derramamento de sangue contínuo, sem o qual não há remissão, como um caminho, como ele perdoaria os pecados, como ele resolveria o problema do homem. E precisou séculos dessas repetições contínuas para que nós víssemos a centralidade de tudo em Cristo. Não é incrível que toda hora se perca essa centralidade? Que se atribua a mais alguma coisa a não ser Cristo? Que se diga que o Evangelho é um monte de coisas que os homens fazem? Então, Levítico 17:11 diz: a vida da carne está no sangue, e eu dei por você sobre o altar para fazer expiação por suas almas, pois é o sangue que faz a expiação pela vida. E Levíticos 4:20 fala: e eles serão perdoados. Não é? A frase "ele será perdoado" ocorre um monte de vezes no livro de Levítico. Então, há uma grande ausência ou não de Jesus lá na antiga aliança. É uma grande ausência. E também há uma presença significativa, porque tudo lá está apontando para ele. Cristo estava lá pelo seu Espírito. Não é? Ele estava lá movendo os seus profetas, como 1 Pedro 1,11 diz. Ele estava lá ministrando ao seu povo, os guiando, como 1 Coríntios 10:4 diz no Êxodo. E a obra de Cristo estava lá por antecipação. Deus só podia aceitar qualquer coisa em Cristo. Então ele tinha que antecipar o que Cristo faria, mas o que Cristo fez eternamente em sua mente, porque ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, para se relacionar com essas pessoas de maneira correta, justa. A obra de Cristo para remover a culpa e evitar a ira estava lá por antecipação. E aqueles animais apontavam para isso. E onde quer que os verdadeiros crentes da velha aliança buscassem, eles encontravam graça em Cristo, misericórdia em Cristo, perdão em Cristo, justiça em Cristo, tudo em Cristo. E em nenhuma outra coisa, em nenhuma coisa que o homem faz ou pudesse fazer. Então os santos do Antigo Testamento, eles sabiam disso. Apesar de eles não saberem como nós sabemos, eles sabiam disso. Davi, por exemplo, diz assim, no Salmo 51, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quando você vai para Hebreus 10:5 diz: por isso quando Cristo veio ao mundo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Ou seja, todos aqueles sacrifícios não aplacariam e não podiam aplacar em nada, Deus, mas tu me preparaste um corpo. Não é? É a entrada. Eles sabiam a verdade de Hebreus 10:4 que diz: é impossível que sangue de touros e bodes tire os pecados. Não havia nenhuma esperança em nada que os homens estavam fazendo que livrasse o homem de um ínfimo da sua culpa. Jesus não vem completar algo, não é? Eles conheciam Hebreus 10:11, que aqueles sacrifícios que eram repetidos exatamente porque eles não faziam o que deviam fazer. Não é? Sacrifícios repetidos nunca podem tirar pecados, não é? Nunca podem trazer verdadeiro perdão, nunca podem trazer verdadeira comunhão com Deus. E ele veio por meio da aplicação misericordiosa de Deus, o perdão para Abraão, para Davi, para Moisés. Ele veio pela aplicação misericordiosa de Deus a eles,
antecipadamente do sangue de Cristo, que remove a culpa, que evita a ira, mas que ainda não tinha vindo. Então essa grande ausência é para mostrar que mesmo o melhor que pode ser feito corretamente, na verdade, não pode nada diante do nosso problema e da nossa realidade diante de Deus. Isso aponta para a centralidade daquilo em que nós estamos nos concentrando. Deus ficou séculos mostrando, está vendo tudo isso? Então, tudo isso só pode apontar para um único lugar, para uma única pessoa, porque tudo isso, na verdade, não pode tirar um pecado. Todos os animais, pensa nas incontáveis, todas as cerimônias incontáveis da velha aliança durante séculos, nunca purificou um pecado. O que você acrescentaria a Cristo hoje? Quanto zelo! Todas aquelas coisas eram feitas, aquilo não podia aperfeiçoar ninguém, não podia tocar o problema na consciência de ninguém, podia apenas ser uma imagem, uma cópia, uma seta que aponta. Nós precisamos de um Redentor, sabe? É a única maneira da ira de Deus ser afastada, da nossa culpa real ser tirada, e essa remoção da culpa é o foco avassalador do texto, e esse é o foco avassalador do pecado. Nossa cultura odeia a ideia de que ela é culpada ou de culpa. Todo o humanismo secular parte do princípio de que o homem nós não vamos tratar você como moralmente culpados, nós vamos dar um jeito, nós queremos que você se sinta bem, e culpa faz você se sentir mal, não é? Mas a remoção da culpa é o foco avassalador. Por isso cada vez nós temos menos evangelho. Hebreus 9,7 diz: o sacerdote toma o sangue e oferece por si e pelo pecado do povo. Hebreus 9,22 diz: sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Hebreus 10,4 diz: é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. Hebreus 10,11 diz: esses sacrifícios nunca podem tirar os pecados. Então qual é o ponto? O ponto é que a grande crise fundamental e central da história humana, da humanidade, é que nós precisamos que nossa culpa real seja realmente removida. Nossos pecados sejam removidos e a ira de Deus seja evitada. É sobre isso que o Evangelho fala. Se a nossa cultura ficar chocada e escandalizada com a cruz, saiba, todas as culturas ficaram. A velha aliança lidou com a crise provisoriamente, apontando para algo. Só quando ele diz: corpo me preparaste, a solução chegou aqui. Portanto, Hebreus 9:10, a grande ausência de Cristo na antiga aliança é um trovão de advertência e de admiração. Tudo é Ele que faz. Não há nada no fim, num santo aperfeiçoado, num santo glorificado, que não foi obra de Cristo. Não há nada que mais ninguém faça. Quando a Bíblia diz que toda a glória é dada a Ele, não é só para darmos homenageá-lo. Estamos falando sobre a realidade sobre Ele sozinho tendo feito tudo. A velha aliança em si é totalmente impotente. Todas aquelas coisas eram totalmente impotentes. Imagine agora, depois de uma compreensão real da nova aliança, você achar que alguma coisa tem potência, a não ser a cruz. Mas é assim que o Evangelho é esvaziado, já com os apóstolos vivos, por exemplo, nas igrejas da Galácia. Então, a velha aliança em si é impotente, então nós precisamos de um Redentor. Caso contrário, nossa culpa não será removida, e a ira de Deus jamais poderá ser evitada. Não adianta você pensar que essas coisas são maravilhosas, você se maravilhou com isso hoje, você colocou isso diante de você, você quer fazer igual Paulo lá na sua cela, continuar olhando para isso. Então, voltemos agora para outra imagem dessa grandeza de Cristo. Ele finalmente vem,
Ele derrama o seu próprio sangue de boa vontade, ou seja, ele estava dando a sua vida. Ninguém estava tirando a sua vida. Ele faz isso espontaneamente, pela aliança eterna, por aqueles que o Pai deu a ele. Ele consegue o que os sacrifícios e a lei, durante séculos, todas aquelas repetições não conseguiram, todas aquelas orações, nada conseguiu. E o que ele conseguiu, mais fundamentalmente, o que Jesus conseguiu mais centralmente, mais essencialmente, foi tirar a culpa do pecado e evitar a ira de Deus. Ora, me diga o que o ser humano possa estar fazendo, que é o Evangelho. Hebreus 9:26 diz: ele apareceu de uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Enquanto tudo era onipotente, era impotente a respeito do pecado, você vê a palavra que é usada aqui, para aniquilar o pecado, através do sacrifício de si mesmo. Hebreus 9:28, Cristo foi oferecido uma vez para levar os pecados de muitos. Hebreus 10:12, Cristo oferecido para sempre, um único sacrifício pelos pecados. Hebreus 9:12, ele entrou uma vez por todas no lugar santo, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas por meio do seu próprio sangue, assegurando assim uma redenção eterna. Enquanto o texto lá na ausência está dizendo, todo aquele sangue não podia remir o pecado de ninguém, você vê, uma única vez, pelo seu próprio sangue, assegurando uma redenção para sempre. Que não haja ambiguidade, nenhum mal entendido, nenhuma confusão aqui, quando o autor fala em aniquilar o pecado, um sacrifício pelo pecado, em levar o pecado, em suportar o pecado. Ele não está se referindo simplesmente à purificação cerimonial. Ele está se referindo à remoção da culpa real. Pegue qualquer coisa do humanismo que tira a culpa do homem, que tenta afastar o homem da sua culpa, e você perdeu o Evangelho. Ele está falando sobre a remoção da culpa, que é um demérito real sobre o pecador moral, que merece a ira de Deus eterna. Sabemos disso porque a culpa está relacionada ao perdão. Se você perdoa alguém, é óbvio que ela merece desaprovação, pelo menos, não é? E quando você os perdoa, você reconhece que o erro real foi cometido, que há um demérito real, e você ignora. É assim que nós temos que fazer entre nós, pecadores, não é? Você vai deixar para lá, mas há um reconhecimento real, do demérito real, da ofensa real. E quando pecamos contra Deus, nós merecemos o julgamento de Deus. Se isso não tiver que ser evitado, nós devemos ser perdoados. Só tem duas maneiras de lidar com um único pecado na sua vida: ou você vai ter que enfrentar o julgamento de Deus, ou você vai ter que ser expiado, perdoado. Não há outra maneira, só essas duas maneiras. Por isso que é patético quando as pessoas começam a falar sobre quando morre alguém de quem elas gostam no mundo agora, porque as pessoas são assim, elas tendem a mudar o Evangelho se quem morreu elas gostam, ou era um parente, ou era alguém próximo, ou era alguém que começa a falar que a pessoa era assim ou assada. Isso é porque nós já perdemos tão o Evangelho que esse tipo de discussão sequer devia haver, não é? Ou nós somos perdoados, ou não há como ser evitado o julgamento. E não há nada que o ser humano faça que possa deixar ele perdoado, e não diante do julgamento de Deus. Não importa a história que tu conte, nós estamos contando a história de séculos de sacrifícios, de sacerdotes fazendo toda aquele cerimonial ordenado, mas nada daquilo jamais perdoou ninguém. E aquilo não era o que o homem inventou, aquilo era o que Deus disse que era para fazer. Mesmo assim não perdoava ninguém, só apontava. Imagine o homem mesmo fazer as coisas que ele acha adequado. Essa é a linguagem de Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O problema é que o próprio homem não pode remir os seus pecados sem o derramamento de um sangue.
como o sangue de Deus, como Paulo chama, não há remissão de pecados. O que o homem faz é totalmente fútil em relação aos seus pecados. Não resolve em nada, pecado algum na nossa vida. Hebreus 10, 18, onde há remissão de pecados, não há mais oferta pelo pecado. Isso é maravilhoso, não é? E ele acrescenta, dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais. Porque onde as coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Acabou, você vê. Isso é o que significa, esse é o significado da redenção em Hebreus 9, 12. Por meio do seu próprio sangue, ele garantiu uma eterna redenção. Redenção significa que houve um pagamento de sangue para nos libertar da escravidão da culpa do nosso pecado, da nossa culpa real. O sangue de Jesus remove nossa culpa e torna o perdão justo. Sem o sangue de Jesus, perdoar a você não seria justo, porque você realmente merece um inferno. Nós não podemos, como cristãos, ficar falando toda hora que nós merecemos o inferno, só para achar que, na verdade, ninguém merece o inferno. Acharmos excessivo. Ou nós temos que abraçar ou não o Evangelho, a verdade. Quem eu nunca vi merece o inferno. Quem é mais próximo a mim também merece. E não há nada que eu possa contar sobre essa pessoa que possa mudar isso. Não importa ser um estranho, não importa ser próximo. Por isso que eu disse que a coisa mais tola que as pessoas fazem o tempo todo é falar assim, mas se o teu pai fizesse, se o teu filho, se acontecesse isso, essas coisas não fazem a menor diferença. Se uma pessoa lá na Índia, onde eu nunca vi, está fora de Cristo, ela está eternamente debaixo da ira de Deus. E se o meu pai também, não faz a menor diferença. O sangue de Jesus remove nossa culpa e torna o perdão justo. Sem isso, nos perdoar seria totalmente injusto. Paulo afirma assim em Efésios 1,7, em Cristo temos a redenção pelo seu sangue, o perdão das nossas ofensas. Sangue, redenção, perdão. É o mesmo em Paulo, é o mesmo aqui em Hebreus. O sangue de touros e cabras não poderiam fazer isso. Nada que o homem fizesse, mesmo todos aqueles rituais que obedeciam exatamente o que Deus disse, poderia fazer nada. Imagine se um ser humano vivendo longe de Deus, imaginar que alguém pode fazer alguma coisa realmente que o torne aceitável diante de Deus. Mas Jesus Cristo, Deus homem, ele tem um valor infinito. As nossas vidas não têm. Eu não posso reparar um mal infinito, porque eu não sou infinito. E eu, uma criatura finita, tenho uma culpa infinita. Mas Jesus é infinitamente valioso. Portanto, seu sofrimento tinha um infinito peso moral. Seu sofrimento tinha um infinito peso moral, de modo que quando Deus ignora os nossos pecados por causa do sacrifício dele, ele é justo. Como está em Romanos 3, 25. Porque fica evidente que Deus não perdoa pecados porque ele olha para o pecado levianamente. Ele olha para o pecado, é para isso que você acha mais comum, e diz, isso aí merece a minha ira eterna. De tal maneira que só o ser mais valioso do universo poderia cobrir esse mal infinito que foi cometido. Então ele não perdoa. Quando Deus perdoa, nunca pense que Deus está dizendo que um pecado é tratado levianamente. Quando você acha que Deus pode simplesmente passar sobre os erros e pecados humanos, simplesmente por causa do valor humano, ou por causa de alguma coisa no homem, você está sendo leviano. Deus não é leviano. Deus nunca nos perdoa levianamente. E Ele só nos perdoa quando nós entendemos como Ele, não entendemos levianamente o perdão do pecado. Ele não perdoa o pecado por considerá-lo levianamente. Ele, vou deixar isso. Nunca!
Ele não varre o pecado para debaixo do tapete do universo. Ele é justo em seu perdão. Ele só vai perdoar se for justo. E a única maneira dele ser justo é o ser mais valioso do universo cobrir com o seu valor infinito aquela culpa infinita que o único pecado tem. Ele exige um pagamento infinito, porque o pecado é um mal infinito. E a única pessoa que podia fazer um pagamento infinito, era alguém infinito. Esse pagamento será o julgamento eterno, como está em Hebreus 6:2, ou o sangue de Cristo. Como o homem infinito nunca pode pagar um mal infinito, o inferno é infinito, porque nunca está pago, nunca está quite. Ou aquele que tem um valor infinito, Cristo, que paga o mal infinito. Essa é a grande conquista. Essa é a grande conquista do Evangelho. Por isso é tão tolo as pessoas falarem. Eu estava escrevendo algo na internet, você viu um monte de cristão querendo falar a respeito. Uma ignorância completa. Não é? Nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. Nós não somos Bíblia nenhuma. Não é? Ninguém pode ler o Evangelho em nós. Ninguém. E se o pastor Josemar vivesse uma vida perfeita? As pessoas iam achar que o Josemar é um cara reto. O que eles iam entender sobre a cruz? O que eles iam entender sobre a culpa infinita deles? O que eles iam entender sobre Cristo? Como é que minha vida correta na feira, minha vida correta no trabalho, minha vida correta no meu lar, e ensinar às pessoas Cristo e este crucificado? Só há uma Bíblia na qual os incrédulos podem ler, a mesma que Paulo pediu: traga, Timóteo, traga para mim, a mesma que Tindêrio disse: por favor, peça ao comissário que eu tenha acesso à minha Bíblia em hebraico. Essa é a grande conquista. Hebreus 9:12, por seu próprio sangue, ele garantiu uma redenção eterna. Milhões, bilhões de pecadores merecedores da ira, redimidos por uma única oferta. Não é incrível? A compra perfeita e acabada da remoção da culpa e do afastamento da ira de Deus de todos que são o seu povo, de todos o que o Pai deu ao seu Filho. Esta é a maior conquista do mundo, é a maior conquista do universo, é a maior conquista de toda a eternidade. É por isso que ela vai ser cantada para sempre. É por isso que ela é aquilo que mostra mais a glória da graça de Deus. E aqui nos mostra uma terceira imagem, não é? A entronização de Cristo à destra de Deus, depois que ele fez tudo. Cada sacerdote, ele estava diariamente oferecendo de novo e trabalhando de novo, repetindo tudo. Mas Hebreus 10, 11 e 12 diz assim: dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente. Oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, ele se assentou à direita de Deus. Você vê, aqueles muitos que eram repetidos não tiravam pecado nenhum, mas quando esse sacerdote apareceu e apresentou o seu sangue, todos os pecados foram remidos de todos os que ele salva. E ele então se assentou à direita de Deus. Ou como diz Hebreus 1:3, depois de fazer a purificação dos pecados, sentou-se à destra da majestade nas alturas. Então Cristo morreu, fez um único sacrifício pelos pecados, ressuscitou dos mortos, apareceu aos apóstolos, ascendeu ao céu, e hoje ele está no lugar de honra máxima no universo. O contraste mais vívido entre os sacerdotes do versículo 11 e Cristo do versículo 12 é que os sacerdotes do versículo 11, eles estão em pé diariamente, anda para cá, mata animal, vai para lá, leva o sangue, eles nunca param, é um trabalho sem fim, eles nunca sentam, eles têm que começar tudo de novo. Eles estão sempre em movimento, eles estão sempre oferecendo continuamente sacrifícios que simplesmente não podem fazer nada.
Toda atividade, por mais santa que você possa ver nela, não podia fazer nada por ninguém. Não podem tirar pecados, mas Cristo, esse é o contraste que ele quer. Cristo não está de pé, não está fazendo nada. Ele não está andando para lá e para cá para tentar salvar a igreja. Ele não está atarefado com muitas coisas para conseguir. Ele não está em movimento perpétuo. Ele não está administrando sacrifícios repetidos e sem esperança. O sacrifício de si mesmo pelos pecados foi perfeito, completo e final. Nunca haverá outro sacrifício pelos pecados, nunca. Nunca haverá nenhum mérito acrescentado ao que ele fez, nunca, por ninguém, jamais. Foi perfeito e por isso ele se sentou. Acabou. Ele aniquilou o pecado. E ele governa o mundo, ele cuida da sua igreja, mas ele não precisa se levantar para fazer isso. Não é? De acordo com o Salmo 8:3, ele criou todo o universo com o seu dedo, para mostrar a insignificância do universo perto dele. Não foi a obra dos seus braços fortes, foi a obra do seu dedo. Não há estresse para Jesus governar a história. Não há estresse no céu. Não há estresse para ele governar um planeta insignificante. Não é? Ele não está na beira do campo como o técnico fica apavorado, que a equipe não está indo bem, que as coisas estão saindo do controle, ele está dando... Não é? Tem gente até que acha assim, não gosto daquele técnico do meu time não, porque ele é muito passivo, ele não se envolve. Muitas pessoas pensam que Jesus hoje está assim, caramba, o que a China está fazendo? Vamos mover isso, move isso para lá, move para cá, vamos fazer isso, vamos contra-atacar ali, isso é ridículo. Ele está sentado. Não há estresse, sabe? Ele não é um técnico, ele não é um general esperando notícias para saber como vai contra-atacar, esperando chegar informações dos seus espiões espalhados no campo inimigo para saber como vai agir amanhã. A ascensão de Cristo ao trono do universo, o seu assento em seu trono com total equanimidade, é um sinal para todos os seus inimigos que acabou. Ele não tem que fazer mais nada a respeito do pecado, da salvação da igreja, da salvação de todos os eleitos. Ele não está estressado com o que está acontecendo agora. Não há nada que não tenha sido feito definitivamente. Quando ele veio, agora ele se sentou. A única coisa no universo que poderia condenar o seu povo não existe mais. A saber, a culpa por um pecado não perdoado. Um único pecado não perdoado condena o homem para sempre. A única coisa no universo que poderia condenar o seu povo não existe mais. Satanás não pode nos condenar. O câncer não pode nos condenar. A falência não pode nos condenar. A miséria. Nós vimos hoje de manhã eu falando que Tindê pediu, por favor, peça um pano para me remendar as minhas roupas. Nós vemos Paulo pedindo, traga um casaco, eu estou com frio, o inverno vai chegar. Você pensa nessas condições em mais do que falência, né? Estamos pensando em remendar roupas, em como enfrentar um pouco o frio, mas essas coisas não podem condenar Tindeu e Paulo. Escolha o pior pecado que você já cometeu, não pode te condenar se você está em Cristo. Uma coisa pode condenar um ser humano, uma coisa traz a ira sagrada de Deus infinita. Um pecado de Adão traz culpa infinita, não é? E apenas uma coisa, não é, pode fazer isso: a culpa de um pecado que seja não perdoado, não redimido. E isso não existe mais para aqueles que estão em Cristo.
Todos os inimigos de Cristo se enfurecem contra ele e seu povo, mas tudo em vão. O mundo inteiro poderia odiar a igreja e tudo isso é fútil. Eles podem atacar você e fazem. Essa é a história. Paulo foi decapitado, Timóteo foi estrangulado e queimado na fogueira. Eles podem assediar você, eles podem caluniar você, eles podem querer envergonhar você, matar você. Mas isso é tudo, eles não podem te condenar, nem Satanás, nem o mundo, nem ninguém. Por quê? Porque a culpa foi removida. A ira foi definitivamente tirada. O Evangelho, por um único sacrifício, sua vida eterna foi garantida para sempre. A guerra acabou. A obra condenatória do diabo contra a noiva de Cristo foi destruída no Calvário. Todos que eram a noiva de Cristo, que o Pai deu ao seu Filho, toda a obra condenatória do diabo foi totalmente destruída. Esse é o significado de Hebreus 2,14. Pela morte, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Acabou, destruiu, aniquilou. Ele o desarmou da única arma condenatória que ele podia usar contra mim, a única, que era a minha culpa, que era o meu pecado não perdoado. A ascensão de Cristo ao trono do universo, o seu sentar-se sinaliza aos santos, a todos os redimidos e os que serão, e sinaliza a Satanás, e sinaliza aos espíritos imundos, e sinaliza a toda a humanidade que o seu sacrifício para remover a culpa triunfou, e não há mais nenhuma ira, nenhuma culpa sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação. A batalha crucial acabou. Não há estresse. Essa guerra foi vencida. Agora, assentado do seu assento, nós podemos dizer, pelo seu espírito, sem a menor tensão ou ansiedade, Cristo ressurreto, reinante, está santificando o seu povo, está chamando o seu povo, chamando eficazmente, está justificando, está santificando o seu povo. E essa é outra imagem aqui. Cristo não está não fazendo nada em seu trono, não é? Ele está aplicando a nós, dia a dia, os benefícios do seu sangue. Ele está santificando progressivamente, tornando santos aqueles que ele já aperfeiçoou pelo seu próprio sangue. E é precisamente por causa dos benefícios que fluem para nós, da nossa perfeição comprada pelo sangue de Cristo, que nós somos capazes de fazer uma progressão, termos a santificação como algo crescente em nossas vidas. Perfeito, mas progredindo, são as palavras de Hebreus. Hebreus 10,4 é provavelmente o versículo mais importante sobre santificação no livro, e diz: com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Não é incrível o verso? Com uma única oferta aperfeiçoou já para sempre os que estão sendo santificados. Se fosse o apóstolo Paulo escrevendo, ele, no seu linguajar, diria: com uma única oferta ele justificou para sempre os que estão sendo santificados. Com uma única oferta ele já justificou todos eles e agora os está santificando, porque significa essencialmente a mesma coisa. Essa é a grande e a maravilha da obra de Cristo como santificador. Ele não santifica ninguém que é culpado. Ele não santifica ninguém que está debaixo da ira do seu Pai. Ele não santifica ninguém que ele não aperfeiçoou para sempre com o seu sangue. Enquanto ele prepara o seu povo para o céu, as únicas pessoas que ele aperfeiçoa são os que ele já aperfeiçoou com o seu sangue. Quem ele não aperfeiçoou com o seu sangue, não está sendo aperfeiçoado por ele. Esses estão sendo entregues aos seus próprios corações, o que é justo. Você entregar as pessoas
ao seu próprio coração, não podia ser mais justo, aos seus próprios desejos. O outro é graça soberana. As únicas pessoas que ele santifica progressivamente são aquelas que já foram santificadas de forma decisiva por ele. E você vê, é impossível que ele santificou de forma decisiva, ele não está santificando progressivamente. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer tranquilamente que sem santificação ninguém verá a Deus. Porque essa é a obra de Cristo sentado no trono para aqueles que ele santificou definitivamente. Ele está santificando eles progressivamente. As únicas pessoas que Jesus purifica são os que já são puros pelo seu sangue, para sempre. As únicas pessoas que ele torna justas são aquelas que já são consideradas justas por causa da sua justiça. E é precisamente nossa perfeição consumada e nossa santificação definitiva e nossa natureza sem pecado e nossa justiça imputada por Deus que libera o poder da graça, que progressivamente nos aperfeiçoa, nos santifica, nos purifica e nos torna justos em nossas vidas diárias, nos levando continuamente de novo a Cristo, no qual nós contemplamos a glória de Deus e somos transformados de um grau de glória a outro. Como isso funciona? Assim, Hebreus 10:14 diz: como uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre. Isso significa que o sangue de Jesus remove completamente a culpa de todos os nossos pecados, de todas as nossas imperfeições diante de Deus. Nós somos considerados perfeitos, não há mais nada. Não é? Portanto, toda a ira de Deus contra nós se foi. Não porque a ira devia estar lá, mas ele jogou para lá. É porque ela não foi desviada de nós, ela foi totalmente absorvida por Cristo. E quando toda a culpa e toda a ira se foram, o que resta em Deus? Pense, o que resta em Deus, quando você tira toda a ira e depois que sua culpa se foi, toda a ira de Deus afastada, o que sobra em Deus? Tudo que Deus é. Sobra misericórdia onipotente, graça onipotente, amor onipotente, bondade infinita, alegria indizível. É o que sobra, é o que começa a ser derramado. Essas coisas não podem ser derramadas se há ira. Misericórdia total e onipotente sobre aqueles que estão em Cristo. Ela não é só a misericórdia, ela é onipotente. É o cumprimento de todas as promessas de Deus sendo liberadas para você agora, porque não há nada mais para impedir. Jesus é o amém de todas as promessas de Deus para aqueles que ele redimiu. Então agora você tem o quê? Você tem uma inundação, um dilúvio de promessas, que não tem mais nada para bloqueá-las. É como uma grande enchente que não tem nada para conter. Então você se lembra de como eu disse no início que a obra de Cristo remove a culpa, evita para sempre, retira a ira e desencadeia a renovação na vida humana. Era sobre isso que nós estávamos falando. Observe como a obra de Cristo, de remover a culpa e evitar a ira, nos liberta, por exemplo, do amor ao dinheiro. Diz assim aqui em Hebreus 13, 5, 6, é assim que nós somos santificados, não é pela lei. Você vê, diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Eu sou por você. Eu, o Deus onipotente que era contra você, agora eu sou por você. Então você não precisa. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse: eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Podemos, pois, dizer então com confiança, o autor diz: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer o homem? Lembre-se, o tipo de oração que ama, o tipo de coração que ama o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Como está em 1 Timóteo 6,10. Então você vê aqui: mantenha-se livre do amor ao dinheiro. Por quê? Porque eu nunca vou te deixar,
O Senhor é meu ajudador, eu não terei medo, o que me pode fazer mal? Agora eu pergunto, por que nós, que somos pecadores, e que pecamos todos os dias, podemos dizer com confiança, o Senhor é meu ajudador, Ele nunca vai me abandonar? Sem sombra de dúvida, Ele nunca vai estar contra mim. Como? Como pecadores, porque essa é a confiança que faz você não amar o dinheiro. Mas como eu, um pecador, que conheço o meu pecado, posso dizer com essa certeza, Ele é meu ajudador, sem sombra de dúvida, Ele nunca vai me deixar, Ele nunca vai me abandonar. Como eu posso saber que eu não preciso ter medo de nada? Essa confiança, diz o escritor da carta, corta a raiz do amor ao dinheiro. Então, como eu posso ter essa confiança? A resposta é que por uma única oferta, Cristo removeu toda a nossa culpa. É por isso que eu tenho certeza de que Ele é meu ajudador, de que Ele nunca vai me deixar. Então isso corta o poder do amor ao dinheiro em mim, por causa da cruz. É assim que Ele santifica os que Ele aperfeiçoa para sempre. Cristo abriu as comportas do céu, como se tivesse uma represa infinita de bênçãos infinitas. Ele abriu as comportas, e nesse reservatório, o que tem é um reservatório infinito de graça onipotente, pronto para cumprir todas as promessas de Deus para mim. Sabe a promessa de que aquele que começou a boa obra vai terminar? Todas as promessas de Deus, não. Jesus, sendo o amém, ele abriu as comportas. Cristo santificando o seu povo pelo poder da promessa de Deus, promessas que nos pertencem agora, por causa do seu sangue. Por um único sacrifício, Ele removeu a nossa culpa, abriu então as comportas, Ele se tornou o amém de Deus para o amém para todas as promessas de Deus para nós. E agora, eu tenho certeza de que em tudo Deus é por mim, e essa certeza no coração quebra o poder, por exemplo, do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, e a raiz de todas as coisas. E é assim, por causa desse poder da confiança, da certeza absoluta que o Evangelho traz, o poder do pecado é quebrado. É assim que a santificação diária acontece, e é por isso que essas pessoas querem voltar de novo para a cruz, e para a cruz, lá está o reservatório infinito de tudo que ele quer, de tudo que ele anseia, de tudo que ele recebe. E isso é verdade até o fim dos tempos, que nos leva à segunda vinda de Cristo. Ele está sentado em seu trono, mas ele vai se levantar. Nenhum país, nenhuma nação, nenhuma ideologia pode impedir que ele se levante. Ele não está esperando permissão de alguma coisa. Paulo diz: quando chegou a plenitude dos tempos, Cristo veio ao mundo a primeira vez. O Império Romano não podia fazer nada a respeito. O mundo inteiro não podia fazer nada. Não há nada impedindo Jesus de se levantar. Ele vai se levantar quando for a hora. E em seu glorioso corpo de ressurreição, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4,16, ele descerá do céu com um grito de comando, com a voz de um arcanjo e com o som da trombeta de Deus. Ou em outra versão, com o seu poderoso anjo em chamas de fogo, infligindo vingança aos que não conhecem a Deus e aos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o foco do livro de Hebreus não é os incrédulos que serão julgados, não está aí o foco. O foco são os crentes salvos, esse é o foco. Ele diz, 9, 27 e 28, assim como é designado para o homem morrer uma única vez, e depois disso vem o julgamento, assim Cristo, tendo sido oferecido uma vez para carregar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, não para lidar com o pecado, mas para salvar aqueles que estão esperando ansiosamente por Ele. Não é maravilhoso?
Portanto, o único sacrifício de Cristo não apenas libera o poder das promessas de nos salvar, que agora, promessas tão seguras, nunca te deixarei, que quebra o poder do amor ao dinheiro e todo o poder que o pecado tinha sobre o homem. Aquele único sacrifício libera isso. Por isso que toda obra de santificação é feita pelo Evangelho, e toda ela é obra de Deus em nós. É a graça agindo em nós. Aquele único sacrifício também assegura o poder de Cristo para salvar do fogo do julgamento de Deus no final dos tempos. Como? Porque por uma única oferta do seu próprio sangue, Cristo removeu a culpa do pecado e com ele a ira de Deus para sempre. Naquele grande dia, não há nenhuma ira para nós. A presença dele é essa garantia. Ele se manifesta para salvar o seu povo. Não há nenhuma ira para eles. Hebreus 10, 27 nos adverte sobre uma terrível expectativa de julgamento e uma fúria de fogo que consumirá os adversários de Deus. Nossa única esperança naquele dia será que, por seu sangue, Cristo tenha assegurado uma redenção eterna para nós. Sem culpa, sem ira. E agora, finalmente, chega para nós as incontáveis coisas adquiridas pelo sangue, que é a herança. Hebreus 9,15 diz: Ele é o mediador de uma nova aliança, para que aqueles que são chamados recebam a herança eterna prometida. Tudo isso é só o começo. A remoção da ira, o poder purificador do Evangelho, tudo isso é só para nos levar até esse lugar. Como ele mediou uma nova aliança? Ele é o mediador de uma nova aliança para que aqueles que são chamados recebam a herança eterna prometida. Como ele mediou? Naquela noite ele disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Em Lucas 22, 20. Hebreus 9, 26 diz: Ele apareceu de uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O que a velha aliança não podia fazer, Cristo fez, afastou todo o pecado de nós. Como o Oriente está distante do Ocidente, a culpa foi removida, a ira para sempre foi afastada de nós. Mas para quê? Para que todas essas coisas foram feitas? Pela herança eterna. Agora, o que é isso? São 10.000 coisas, não é? Paulo chama assim, em Efésios 1:3, todas as bênçãos espirituais em Cristo, para sempre. Mas qual é a melhor promessa da nova aliança? Em Hebreus 9:15, o escritor conecta a nova aliança à herança eterna, não é, como nós vimos. Então, qual é a maior promessa? Qual é dessa herança? A mais profunda, a mais elevada, a mais longa, a mais satisfatória de toda a aliança, de toda a nova aliança, é que Deus será o nosso Deus e nós seremos o seu povo para sempre. É essa. Essa é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Colocarei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações, e então eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Hebreus 8:10. Quando não há culpa nem ira, o que significa ter Deus como seu Deus? O que significa ele dizer: eu serei o seu Deus? O que significa isso? Quando não há mais nenhuma culpa, nenhuma ira, significa que tudo que Deus é, tudo que ele faz por você, tudo que ele é, está a seu favor, e nada nele está contra você. E há tantas maneiras de ele ser bom. A mente de Deus que concebeu, pense em todo o universo que Deus concebeu em sua mente. A mente de Deus que pode conceber infinitamente coisas boas, vai estar trabalhando para encher você de todas as coisas que revelam quem ele é. Então, há tantas maneiras dele ser bom para você no seu ser infinito,
que Ele vai levar uma eternidade inteira para mostrar a você todas essas coisas. Levará séculos de eternidade para que Deus derrame sobre nós as imensuráveis riquezas da sua graça em bondade em Cristo para conosco. Todo o reservatório de bondade infinita de Deus, de criatividade infinita de Deus para derramar o bem, o bom, vai estar sendo derramado em Cristo para nós. É isso que está dizendo que então Ele será nosso Deus. E nós cantaremos para sempre o cântico do Cordeiro, e nós nunca vamos esquecer que as bênçãos inimagináveis daqui a bilhões de anos é por causa da cruz. Só por causa da cruz. E nenhuma delas é por alguma coisa que não seja a cruz. Mesmo depois que eu viver bilhões de anos no estado perfeito, ainda assim, tudo que eu receber não terá nada a ver comigo, apenas com a cruz. Só por causa de Cristo. Só por causa do Evangelho. Essa é a realização mais fundamental, central e essencial de Cristo. Você vê, a cruz é o centro de tudo que eu vou estar recebendo daqui a bilhões de anos das bondades infinitas de Deus. A igreja devia pregar alguma coisa que não fosse a cruz. Há alguma coisa para nós contarmos ao mundo? Há alguma coisa para maravilhar nossos corações que não seja a cruz? Há alguma coisa para pregar que não seja Cristo e este crucificado? Existe alguma coisa que possa ser chamada evangelho que não seja Cristo e este crucificado? Existe algum verdadeiro cristianismo onde algo que não é Cristo e este crucificado está sendo pregado? Não. Essa é a tragédia. Por isso, todas as outras coisas não importam. Não esconda isso do mundo, não esconda a cruz. Não esconda o Evangelho. Fale nos telhados. Se maravilhe diariamente com o Evangelho. Não basta você dizer, igual eu falei no início, que você realmente, as cataratas do Iguaçu são incríveis, são maravilhosas, mas há anos você sequer pensa nelas, e você não se maravilha nelas. Mas agora nós estamos falando uma coisa mais maravilhosa, mas é inútil se você não se maravilhou com ele hoje. Se sua mente não esteve voltada para ele hoje. Se essa cruz não está no centro do seu dia, da sua vida. Como é que ela estará no centro da sua vida daqui a bilhões de anos se ela não está hoje? Como é que você possa imaginar realmente algo bom na sua vida fora da cruz? Se no céu, daqui a séculos e séculos e séculos, nada de bom vai fluir sobre mim que não seja da cruz, como é que eu posso imaginar que neste mundo alguma coisa vai fluir deste mundo que seja boa para mim, fora da cruz? Como é que eu posso imaginar que eu tenho algo para pregar ao mundo que vai ser bom para ele, fora da cruz? Se nem no céu tem algo bom para mim, fora da cruz. Como é que eu posso imaginar que realmente alguma coisa pode fazer bem ao mundo que está sob a ira de Deus, se não for a cruz? Que bem, que coisa boa pode estar sobre o homem, senão uma expectativa da justiça infinita de Deus, sem o mediador, sem o redentor. Por isso todas as outras, de todas as coisas, não esconda isso. Em Cristo, na cruz de Cristo, no céu, é sobre isso que a minha mente vai estar, com todas as coisas que eu receber e desfrutar de tudo que Deus é para nós em Cristo. Não há nada bom no céu que eu terei sem a cruz. Como eu posso esperar na terra algo assim? Como eu posso realmente achar que há algo bom para este mundo fora da cruz? Quando nós esquecemos a cruz, nós não temos mais evangelho nenhum. Não existe evangelho assim, evangelho assado, com adjetivos depois dele. Só existe esse evangelho. É isso que nós devemos pregar. Mas não pregar, nós devemos nos gloriar
Devemos não achar maravilhoso como achamos provavelmente que a floresta amazônica é maravilhosa. Nunca vou lá, vejo muito raramente e vou admitir que não vivo maravilhado diariamente por causa da floresta. Não adianta o evangelho ser maravilhoso para você assim, algo remoto, algo distante. E sim algo que todo dia te maravilha, porque todo dia está diante de você e todo dia você contempla a glória de Deus na face de Cristo, na cruz. Então você que foi aperfeiçoado para sempre pela cruz, está sendo aperfeiçoado agora, porque Ele está sentado em seu trono. Não há estresse, tudo foi feito e em breve Ele vai se levantar. Vamos ficar de pé, vamos orar. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim, se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz.